Olá, querido intercessor. Estamos aqui para mais um encontro do Amai, esse momento Amai tão especial, onde nós temos trabalhado essa visão e agora nós estamos nos últimos encontros da nossa série do Guia de Estudos e estamos trabalhando a visão missionária, amando nações, amando povos, amando a igreja sofredora. E nós hoje vamos ouvir em especial sobre amar os missionários através da oração. E temos uma convidada que estará conosco ministrando essa palavra hoje e orando junto com vocês. Nada melhor do que uma missionária, não é mesmo? Apaixonada por nações e povos, chamada pelo Senhor para essa obra tão linda. E ela esteve 18 anos no continente africano e ali amando pessoas e levando a mensagem do amor de Cristo de várias formas. E ela vai estar compartilhando com vocês, então, o que é ser um missionário. Ela vai compartilhar com vocês também as necessidades do missionário e como a sua intercessão é importante, é fundamental para o avanço da obra missionária. Como a sua intercessão é fundamental, como a sua intercessão é preciosa para a família missionária. Com vocês, a nossa missionária Simone Shen. Olá, querido intercessor. Então hoje eu vou estar falando com você, ame o missionário através da intercessão. Como a pastora Jane falou, esse tema é muito relevante de nós entendermos como amar o missionário através das nossas orações. Eu, como missionária, como fui missionária há muitos anos, sei o valor e sei da importância que as intercessões tiveram e ainda têm na minha vida. Mas o que é ser um missionário? O que você está pensando aí, você que está me ouvindo agora, me vendo, o que você pensa que é um missionário? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós não encontramos a palavra missionário. E nós não encontramos também uma definição, né? Ali falando que missionário é isso, que missionário é aquilo. Mas nós sabemos, nós encontramos uma palavra de missões. Nós encontramos uma palavra missio Dei, que quer dizer enviar. Então, o missionário é aquele que é enviado para falar as boas novas de Jesus. E para onde ele é enviado? Ele é enviado para onde Deus mandar ele. Mas, como nós já falamos em outros encontros também, o missionário ele deve ser enviado para lugares aonde ainda tem povos, etnias, grupos étnicos que não conhecem Jesus. Pessoas ainda que não chegaram ao conhecimento de Jesus. E talvez você esteja aí se perguntando, mas é possível? Existem pessoas ainda que nunca ouviram falar de Jesus? Sim, existe alguns países como Coreia do Norte, alguns países como Somália, onde existe sim muitas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Por isso da nossa importância da oração. E o missionário é aquele também que tem o desejo principalmente de louvar e de deixar ou de fazer Deus conhecido. Então, quando nós vamos para um campo missionário transcultural, nós queremos que aquele povo ele venha a conhecer a Deus, o Deus que nós conhecemos. E a gente não vai sozinho, a gente vai com você que é o nosso intercessor. E você vai ver hoje que você é uma peça fundamental nessa obra de missões. Por quê? Porque é muito importante a oração, a intercessão na obra de evangelização. Mas será que é importante essa obra de evangelização ainda nos dias de hoje? Sim, é muito importante. Segundo as últimas estatísticas, existe mais de 6.500 povos que ainda não conhecem a Jesus. Povos não alcançados, povos que nunca ouviram falar de Jesus. E a palavra de Deus ali em Romanos, capítulo 10, versículo 14 e 15, diz assim:
Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como pregarão se não forem enviados? A pergunta para nós hoje é se nós não estamos sendo egoístas, porque Deus deixou um papel nas nossas mãos. Deus nos deixou uma missão. A missão não somente de enviar, mas a missão também de sustentar o enviado. E nós sabemos que uma maneira muito eficaz de sustentar o enviado, mais do que enviar dinheiro, porque Deus ele é poderoso para fazer dinheiro cair do céu, mas mais do que um sustento financeiro, o missionário ele precisa de sustento espiritual, de sustento através da intercessão. Então nós já vimos o que é um missionário, nós já percebemos a importância da evangelização ainda nos dias atuais, porque existem muitos povos que ainda não conhecem a Jesus. Mas por que então lá no campo você precisa continuar orando? Por quê? Porque existe o missionário, ele enfrenta muitos desafios. É muito diferente, queridos, quando você serve na sua igreja local, na sua própria cultura, na sua própria língua, aonde você tem a família ao seu redor, aonde você tem uma constituição te apoiando como uma pessoa que vive naquele país, aonde você tem uma igreja para estar te alimentando espiritualmente, para estar te ajudando, aonde você tem liberdade religiosa. Mas muitos dos missionários, quando vão para os campos, eles enfrentam muitos desafios. O desafio espiritual, você sabe que existe muitos países onde a pressão espiritual é tão forte que tem dias que parece que você não vai conseguir nem falar. É difícil até de levantar. E você pode estar pensando assim, nossa, missionária, é exagero. Não. Eu vivi por muitos anos num país de maioria muçulmano e por muito tempo, em muitas ocasiões, nós tínhamos dificuldade de dormir, nós tínhamos dificuldade de fazer as coisas básicas, de tanto que era a pressão espiritual naquele país, de tanto que era a pressão espiritual naquele lugar. E é isso que o missionário enfrenta. Muitas vezes, lugares onde ainda a nível espiritual não foi alcançado. Eu me lembro de saindo e voltando, para o Senegal, saindo do Brasil e voltando para o Senegal e vice-versa, a diferença de ambiente espiritual. Quando chegava no Brasil, ou mesmo quando passava por alguns outros países com mais liberdade religiosa, onde os territórios espirituais já tinham sido mais alcançados, você já sentia a diferença. Além disso, esses desafios espirituais tornam o missionário muito cansado, ele é uma exaustão. É mais do que um cansaço só físico, é um cansaço espiritual, é um cansaço emocional. E falando de emoções, um desafio muito grande para orar pelos missionários é pelas emoções dos missionários. Todos nós temos nossos dias de altos e baixos, não é verdade? Você que está aí me assistindo sabe disso, porque somos humanos e Deus nos criou com emoções. Mas imagine você num país onde não fala a sua língua, aonde não come a sua comida, aonde você não consegue muitas vezes se comunicar, aonde que você muitas vezes não tem amigos que você pode confiar, aonde você vive debaixo de perseguição, aonde você tem que tomar todos os dias cuidado, a maneira como você veste, a maneira como você fala, como você se porta. É uma pressão e isso vai minando o seu emocional. E uma das coisas que acontece muito com os missionários é a questão da saudade, Saudade da família, saudade da igreja, saudade daquele aconchego de ter grupos de irmãos, principalmente em países onde tem
perseguidos, em países onde tem perseguição e onde o acesso ao evangelho é mais restrito, em países fechados. O missionário muitas vezes se vê sozinho, numa solidão. O desafio emocional. E sem contar também o desafio cultural. Porque você precisa aprender uma nova língua que leva muito tempo e muito esforço para você fazer isso. Você precisa aprender literalmente a gostar da comida que você nunca comeu. Você precisa aprender a se vestir naquele lugar. Você precisa aprender a sentar muitas vezes. Você precisa, como mulher, muitas vezes se portar em alguns países muçulmanos, qual que é o meu papel, o que eu devo e o que eu não devo fazer. Então, queridos, tudo isso são grandes desafios e gera muita pressão em todos os sentidos. E é por isso que o missionário, aquele que está longe, ele precisa muito da cobertura de oração. Ele precisa muito da intercessão. Porque muitas vezes nós nos sentimos sim, não como heróis, como muitas vezes, né? As pessoas falam, nossa, como você é forte, como você é corajosa, né? Eu fui para a África ainda solteira e as pessoas falavam para mim, mas você sozinha naquele continente, você não tem medo? Sim, eu tinha medo e ainda continuo tendo medo de algumas coisas. Mas eu sei que é a intercessão, que é pessoas orando por mim, não é a Simone, mas é aquilo que a gente gera no mundo espiritual, o ambiente que a gente gera no mundo espiritual, através de pessoas que intercedem por nós. É nesses momentos que a gente vê a importância da intercessão. Eu vivi muitos anos, como a pastora Jane mencionou, na África, quase 18 anos. E eu tive muitas experiências que eu poderia falar aqui sobre a importância da intercessão. Mas teve uma época onde eu me sentia muito doente. E eu fui em alguns médicos, e lá mesmo na África, e fiz alguns exames, ninguém sabia direito o que eu tinha, porque não tinha nada assim fisicamente que eu poderia estar com aqueles sintomas, mas literalmente eu sentia que eu estava sucumbindo, né? Que alguma coisa estava errada, eu sentia muita fraqueza, eu tinha alguns enjoos, eram umas coisas muito estranhas e eu não sabia o que estava acontecendo. E ali um dia então eu estava orando, eu falei assim, Senhor, traz a luz, aquilo que está oculto, aquilo que eu não estou conseguindo ver e aquilo que os médicos também não estão conseguindo ver. E naquela semana eu recebi um e-mail de uma intercessora, que orou anos por mim aqui no Brasil. E ela, lá naquele e-mail, ela disse assim, eu não sei o que está acontecendo, mas eu tive um sonho com você. E no sonho eu vi sua casa e ela descreveu a minha casa. E eu, na hora, até me lembrei que eu não tinha postado em lugar nenhum como a minha casa, né? Como que era a minha casa. E ela descreveu a minha casa e ela falou assim, lá no fundo tem um quintal vazio. E lá eu vi como se fosse uma horta, e tinha mesmo uma horta. E ela falou assim, lá tem um pé de uma bananeira, um pé de banana lá. E lá Deus me mostrava no sonho que tem uma obra de feitiçaria lá, para querer matar você, para acabar com a sua vida. Alguém colocou essa obra de feitiçaria lá. Queridos, eu li aquilo, chamei um casal de amigos missionários da Argentina e falei, olha, está acontecendo isso, tenho orado sobre isso, e eu recebi esse e-mail e a gente foi lá. E realmente lá tinha uma obra de feitiçaria. Você está entendendo o poder da intercessão, o poder de você se colocar na brecha, porque Deus traz à luz, através do intercessor, coisas para o missionário que ele não está conseguindo ver.
Eu posso dizer para você que o que me sustentou por muitos anos, né, por todos esses anos, não foi minha inteligência, não é porque eu sou forte, não é porque eu não tenho medo, não é porque eu sou mais espiritual que qualquer outra pessoa, não. O que me sustentou foi a intercessão daqueles muitos que se colocaram na brecha para interceder por mim. E eu queria terminar contando mais uma experiência que foi muito marcante para mim. Quando a gente estava no Senegal, a gente tinha uma pessoa que a gente considerava como nossa mãe, eu considerava ela como minha mãe, família toda muçulmana, e ela já estava conosco 6 anos e nos últimos 4 anos ela estava morando com a gente. Então ela era parte da família, eu amava muito ela. E um dia, voltando, né, para casa, eu encontrei ela morta na nossa casa. E aquilo foi muito difícil para mim. Foi um pior momento no campo missionário. E, queridos, eu não entendia aquilo que Deus estava fazendo. E eu não entendia por que Deus tinha levado aquela minha mãe africana. E eu confesso para vocês que durante 5 dias eu não conseguia falar com Deus, porque a dor era muito forte por que Deus tinha tirado ela, porque ela era a pessoa que me sustentava muitas vezes até emocionalmente, era minha mãe, que eu sentia tanta saudade aqui no Brasil. E aqueles 5 dias, eu entendi depois, mais tarde, né, quando eu comecei a entender o que Deus estava fazendo. E Deus falou para mim, porque foi 5 dias que eu não consegui falar com Deus. Mas Deus falou para mim assim, nesses 5 dias eu levantei intercessores do mundo todo para estar te sustentando naqueles dias que você estava na caverna, naqueles dias que você estava no deserto. E sabe, queridos, tem dias, tem momentos, tem estações na vida do missionário que ele está no deserto, que ele está na caverna. Quem vai sustentar é você que é o intercessor. E um dia, quando nós nos reunimos lá no céu, muitas daquelas pessoas no mundo muçulmano, aquelas pessoas de povos não alcançados, que você pensa, é o missionário que está ganhando eles para Jesus. Não. Muitos deles é você através da sua intercessão, porque você sustentou aquela pessoa, aquela família de missionários através da sua oração. Por isso, meu desafio para você hoje, continue orando pelos missionários. E se você ainda não tem um missionário ou alguns missionários que você ore, faça um compromisso com Deus, porque talvez você nunca vai sair do Brasil, mas a sua oração pode alcançar muitos povos, muitas nações e muitas pessoas que ainda não conhecem a Jesus e sustentar os missionários enquanto eles estão no campo. Vamos orar? Eu quero orar por você para que Deus te levante como um intercessor de missionários. E eu também quero desafiar você a estar orando por missionários da nossa igreja, para que Deus esteja fortalecendo eles. Nós não sabemos como eles estão, mas Deus sabe e Deus pode nos usar para estar erguendo, fortalecendo, encorajando eles. Vamos orar? Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, porque a Tua obra, Senhor amado, não é feita por uma pessoa. Senhor, é feito pelo corpo e alguns são chamados para ir para campos, mas outros, Senhor, são aqueles que ficam, aqueles que seguram as cordas, aqueles, Senhor, que oram, aqueles, Senhor amado, que sustentam, Senhor amado, através da oração. E eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor levante, para que o Senhor desperte, Senhor amado, no nosso meio, aqueles que vão se colocar na brecha pelos missionários, por aqueles que estão, Senhor, nos campos, aqueles, Senhor amado, que ouviram o Teu chamado, Senhor, e muitos deles, Senhor, precisam de reforço, precisam, Senhor amado, do reforço da oração, precisam ser sustentados, Senhor, para que eles continuem
Sim, Deus, nos levante, Senhor amado, para que a gente seja aqueles, Senhor amado, que vão sustentar, Senhor, enquanto eles estão nos campos de batalha, Senhor, enquanto eles estão na frente, Senhor, da batalha, mas que o Senhor nos levante como, Senhor, aqueles intercessores. E Deus, nós oramos, Senhor amado, pelos missionários, Senhor, da Quadrangular, que estão, Senhor amado, em diversos campos, e nós abençoamos eles, nós abençoamos com muita graça, nós abençoamos, Senhor, com muita saúde emocional, com muita saúde espiritual, nós abençoamos, Senhor amado, para que o Senhor esteja levantando, alguns talvez estejam, Senhor, em cavernas, Senhor, em desertos, mas que o Senhor venha com a água, que o Senhor venha, Senhor amado, com a tua provisão, alcança, Senhor, com a tua mão forte sobre eles, o teu agir sobre a vida deles. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, para que, Senhor amado, o Senhor os sustente, Senhor, e que o Senhor nos incomode, Senhor, como intercessores, para nós, Senhor amado, nós possamos, Senhor, estar orando, Senhor amado, e nos levantando como aqueles, Senhor, que vão, Senhor amado, sustentar os missionários através da oração. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você e não esqueça, você pode ser um missionário e amar um missionário através da oração. Deus te abençoe.